Toda a água da terra veio ou vem de um regime de chuvas, já que a molécula de água, H2O, hidrogênio e oxigênio, foi formada na atmosfera e parte dessa água já veio pronta no estado gasoso. Aí lá na atmosfera a temperatura permitiu que a água se condensasse em temperatura que vai de 5 graus centígrados a 5 graus centígrados negativos, água condensada. E aí, quando acumulou um grande volume de água na atmosfera, em forma de nuvens, o próprio peso da água se impôs, forçando a precipitação, a chuva, na litosfera e hidrosfera. E aqui nós estamos numa área rural que passou vários meses sem chuvas e consequentemente não tinha vida. Enquanto que aqui nós estamos vendo o bagaço das plantas secas que foram arrastadas pela água das chuvas nessa pequena depressão do terreno, que é um riacho, e acumulou-se aí nas plantas, no tronco das plantas, o bagaço se acumulou. E a gente vê as plantas que nasceram aqui em consequência de uma chuva de 120 milímetros há cerca de 12 dias. Aí nós estamos vendo aqui as plantas que nasceram porque as sementes germinaram, mas não conseguem crescer porque no momento, já há 12 dias das chuvas, já começa a faltar água no solo por conta da grande evaporação. E aqui nós estamos vendo no campo uma obra que transforma as plantas em carvão, principalmente jurema, que é a única atividade no campo durante o período seco. E a gente vê como uma chuva mudou o ambiente, a ponto de que forçou o homem a buscar uma forma de aproveitar os benefícios da água, da chuva, plantar e colher no campo, que aqui a gente chama de roçado. E está aqui o buraco que foi cavado no chão, que é a carvoeira, a moda antiga, que foi trazido o modelo ainda com os escravos africanos que vieram para essa área do Brasil. E aqui está vendo o resultado das chuvas. E nós estamos nos aproximando desse formigueiro para mostrar como a chuva transforma a vida aqui. Esse formigueiro que estava totalmente morto, porque não tinha o que as formigas colherem no campo para fazer seu alimento, que são colhidas folhas verdes para fermentar nas camas do formigueiro para gerar fungos, que é um micro-organismo. E a gente vê que a formiga fez um grande movimento aqui por conta das chuvas que aconteceu aqui, uma chuva somente. Há 12 dias elas já sabem que se tem chuva vai ter folhas verdes no campo para colher e se alimentar. Então essas formigas ocuparam um formigueiro que estava desocupado, morto. Veio de algum lugar onde permanece com água durante o verão, provavelmente próximo a um açude. E elas, quando viram cair a chuva aqui, vieram ocupar o formigueiro que estava morto. E as formigas sabem disso porque quando vai se aproximar uma chuva no ambiente, a umidade do ar, que normalmente no verão chega a 30%, chega a 80%.
porque as nuvens que são geradas no mar vêm trazendo umidade para aumentar a umidade do ar para 80% ou 90%, quando aí as chuvas não terão que perder água mais para o ar e terão que se precipitar por conta da grande massa de água que pesa muito e não pode ficar em suspensão na pressão atmosférica lá na parte aérea, vamos dizer assim, a 2 ou 3 quilômetros de altitude, e a chuva, então, a nuvem se transforma em água, precipitação, chuvas, e chega na terra, na litosfera, consegue, com apenas uma chuva, transformar dessa forma esse ambiente, quando então se multiplica por milhares de vezes a vida vegetal e animal, por conta de uma única chuva que aconteceu aqui, depois de vários meses sem chuva, quando tudo aqui estava seco, morto, pelado. E aí o homem aproveitava a madeira seca, desfolhada, para fazer carvão ou lenha para vender nas olarias, nas padarias, nos fornos, para os fornos das padarias. Era tudo que ele tinha como renda no campo durante a maior parte do ano. E a gente vê aqui por onde a água passou, corrente, água corrente, as plantas surgiram com uma grande intensidade. Por quê? Porque também todo esse material que é arrastado das partes altas para cá, material de sedimentação, é absolutamente fértil. E ao criar um solo com uma boa espessura, ele tem capacidade de armazenar água da chuva por mais tempo do que no lugar onde o solo já não existe, como é o caso dessas partes altas, que o homem manteve a terra nua por dezenas de anos para os campos de lavoura e de pastagem do gado. E o resultado é que mesmo com chuva não surgem aquela quantidade de plantas, não germinam semente, porque também já não existe semente aí para germinar, não crescem, não se reproduzem, porque não tem solo, que é o quarto elemento da natureza. E aí está aí o solo totalmente descoberto, nu, sem vegetação, mesmo chovendo, estando úmido. E eu chamo de solo, mas não existe solo aqui, já é o subsolo aí, que não tem os nutrientes minerais para germinar as plantas e também não tem capacidade de armazenar água ao alcance das raízes das plantas. Diferente dos arbustos como a jurema, no caso aqui deveria ser árvore, que conseguiram colher por intermédio das raízes água do chão suficiente para brotar folhas, já que elas estavam totalmente desfolhadas, peladas e já não processavam a fotossíntese. E a gente chega aqui nesse buraco que foi escavado provavelmente para fazer parede de açude, como o líquido que se armazenou aqui é sujo. Tem mais de 80 elementos físicos, químicos estranhos à água. E aí, essa água não se pode beber, embora os animais não sabem disso, porque são irracionais, mas o homem não bebe disso aí. E não existe tratamento que possa transformar essa salmoura, salmoura não, isso aqui é mais um esperma. Tal é a quantidade de massa orgânica decomposta aqui, inclusive lixo, como isopor, que aqui se acumulou e aterrimou. E o resultado é que essa água, se você colocar no corpo de uma planta, esse líquido vai bloquear os poros de respiração e transpiração e a planta vai morrer. Mesmo que isso aqui tenha vindo da água doce, das chuvas, que é água limpa, água cristalina, H2O, a água mais pura que existe nessa área. É a água da chuva antes dela se chocar, se precipitar no chão, na litosfera e hidrosfera. E aí seria água pura. E existe tecnologia para se captar água diretamente da nuvem, sem contato com o chão, sem contato com o chão.
Mas o homem não se interessa. E aí vai morrendo. Nós, o homem e todas as outras formas de vida vamos morrendo aos poucos. Tudo porque o homem ainda não tem capacidade intelectual para captar a água da chuva tal qual vem das nuvens. E o resultado é que ele armazena lixo, água no estado lixo. E vai contraindo doenças, e até estranhas, e mortes prematuras. Não só da gente, mas também das plantas e dos animais. Aqui está. Qual ser vivo, racional, poderia beber esse lixo? Qual ser vivo, racional, poderia entrar aí para tomar um banho? Provavelmente, os animais racionais fazem isso porque não tem a intelectualidade para entender que aí não tem água, tem lixo, que é do chão, que é estranho na água, e água não é para ter toda essa sujeira, porque isso aí tudo é sujeira, não faz parte da água, e o ser humano tem mais de 80% de água no sangue e mais de 90% de água na massa encefálica. Beber água lixo é sangue e cabeça doentes. Essa é a realidade que o homem que não evolui, não pensa, não raciocina, não entende. Mas terá que entender ou vai desaparecer de forma drástica na Terra, principalmente com os novos fenômenos climáticos, atmosféricos, entre os quais o aquecimento global, que está trazendo desgraça para todo o planeta Terra. E aí nós temos outros elementos atmosféricos climáticos que se associam à destruição do aquecimento feito pelo aquecimento global, e a Terra vira uma bomba, se explode.